amigos, olá amigas, que eu não conheço, prazer, é uma alegria estar aqui entre amigos para lembrar de Jesus. Chico Xavier, no exercício da sua humildade, que é um exemplo de humildade, quando perguntavam, queriam elogiá-lo, que aquela multidão toda estava em busca dele, para ouvir, aí um deles falou que todos estavam ali porque estavam com saudades de Jesus. Então aqui toda terça-feira a gente pode matar um pouquinho da saudade de Jesus, Eu falo do Evangelho, todos os temas o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec organizou, tem mensagens dele, mensagens dos Espíritos Superiores, é um estudo sobre o Novo Testamento. Então é uma forma para a gente matar saudade de Jesus. E Jesus mesmo lá nos falou que enviaria o Consolador prometido para relembrar o que ele havia dito e explicar todas as outras coisas que pela nossa imaturidade lá moral e intelectual a gente ainda não aprendia. Até hoje a gente ainda está desvendando coisas que estão lá no Novo Testamento que a gente passou esses 2000 anos sem entender. Então ainda tem coisas para serem melhor entendidas. Então o Evangelho nos ajuda. Afabilidade e mansidão, duas palavrinhas bem gostosas, Afabilidade, afável, manso, adjetivos de virtudes, são virtudes. Está lá no capítulo 9, item 6. Então é um texto bem curtinho, muito conhecido na doutrina espírita, afabilidade e doçura. E nos remete a lei inicial, a lei de todas as leis, que é o amor ao próximo. Então, no contato com o próximo, a gente vai exercitar as leis naturais, os ensinamentos de Jesus. Sozinho não tem como nem analisar. Então, eu não posso ser, sempre que eu quero exercitar as virtudes só comigo, já é uma forma disfarçada de egoísmo, eu sou manso, afável para comigo, indulgente para comigo, para com os meus defeitos e duro para com os outros. Então já é uma forma disfarçada de egoísmo, que é bom só para mim. Então eu me perdoo, eu me desculpo, e os outros eu sou rígido, eu sou duro. Então, o exercício da afabilidade e a mansidão. Em outras traduções, em vez de mansidão, está a doçura. Então, aí, lá no Novo Testamento, cartas de Paulo aos Gálatas, a história das cartas de Paulo, que nós conhecemos, os lugares que ele viajou, que ele fundou igrejas, que ele fez amigos, Então, quando estava muito, ele não conseguia mais viajar a tempo, andando, era de navio, ou de animal. Aí ele teve a inspiração de fazer cartas para orientar os amigos dos vários lugares que ele passou, onde hoje é lá a Turquia, a Grécia, toda a região, Síria. Então, uma das cartas, ele estava muito preocupado, ele estava assim, dando uma chamada de atenção dos Gálatas, que estavam começando a se deixar envolver de novo por ideias do judaísmo, a ideia da circuncisão. Então ele tem um texto falando sobre a lei e a fé, que a gente, a libertação que Cristo veio nos ensinar é pela fé, não pela lei, por atender a questões materiais da lei judaica, e sim o exercício da fé, da esperança em Cristo, em Deus. Aí ele fala que as coisas da carne nos levam às vicissitudes, aos vícios, e que as coisas do Espírito nos levam à caridade, alegria, paciência, paz, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. E que contra essas coisas não há lei, porque essas coisas são a lei, são as derivações da lei de amor. Então, toda vez que a gente exercita a caridade, a alegria, essas virtudes, a gente está exercitando o amor ao próximo. E essa é a lei, amor ao próximo. Ele reforça nessa carga. Amar ao próximo como a ti mesmo é o resumo da lei de Jesus. Então, aí o texto do Evangelho, que é de Lázaro, o espírito Lázaro,
Instruções dos Espíritos, item 6, Espírito Lázaro. Aí também no mesmo tom, no mesmo sentido. Fruto do amor ao próximo, filha do amor ao próximo, a benevolência, sermos bons, bondosos, afáveis, mansos com o próximo, produz a fidelidade e doçura. No nosso nível de maturidade espiritual, a gente está aí lutando, né? O exercício de qualidades, defeitos, ora a gente mostra o nosso lado mais difícil, ora a gente consegue mostrar o nosso lado melhor. Então, às vezes a gente faz confusão até com as virtudes, né? Tem gente que é muito, assim, sisudo, mas não deixa de ser uma pessoa que está se esforçando no bem, né? Um dia essa pessoa vai conquistar, além do coração bom, puro, né? Querendo ajudar o mundo melhor, mas ele vai conquistar a forma afável de ser, a forma mais mansa de ser. Só a gente vê os grandes livros, os grandes exemplos, né? Eu vejo no Chico um exemplo assim, maravilhoso dessas qualidades do verdadeiro cristão, né? Então ele tinha sempre a doçura nas palavras, nas respostas. Então é diferente, muitas pessoas não respondem do mesmo jeito. As maiores provocações, Chico Xavier conseguia dar assim, uma resposta bem branda, bem mansa. Então, para estar na tarefa dele, tinha que ser mineiro mesmo, né? Para ser assim que recebe uma pergunta às vezes agressiva, mas consegue de um jeitinho assim manso, adocicando a palavra, né? Dar a melhor resposta que vá ajudar. Porque a gente, quando é provocado, geralmente responde à provocação no mesmo tom e aquilo fica improdutivo. Ninguém vai sair daquele diálogo acrescentado de algo. Então, se a gente recebe uma manifestação sobre provocação, o esforço de ser afável, de ser manso na resposta, é que vai ajudar aquela pessoa que acha que tem que ser duro, que tem que ser rígido, que tem que ser provocativo, porque tem que ajudar as coisas a se movimentar, então a gente tem que ser... Então, está aí as nossas maiores lideranças aí da cristandade, né? Sempre mostrando que a mansidão, o cuidado com as palavras, o jeito de... Mesmo entendendo que a pessoa está em desarmonia, em desequilíbrio, mas que da sua boca saia algo para acrescentar algo, né? Nós adoramos repetir, né? Comigo é assim, é 880, a gente fala, né? Eu dou um boi para entrar no briga e uma boiada para não sair. A gente fica repetindo frases, reforçando a nossa dureza, reforçando o nosso orgulho, né? Vamos nos apegar mais a essas expressões aí que nos levam ao exercício da mansidão, da brandura, né? Então, uma coisa clara, fácil, todos nós percebemos, é que às vezes a gente alguém parece ser bom, né? Alguém parece ser manso. Às vezes não é alguém por maldade, não. A pessoa está tentando, ela ainda não está conseguindo. E tem ainda aqueles casos que a pessoa não está tentando ser mansa, ela está tentando parecer, tentando enganar. Então é disso que fala aqui. O verniz, a educação, os bons costumes, a convivência, as nossas profissões, a gente lidando em sociedade, a gente sempre assim tem que ser mais moderado, né? A gente não, às vezes a gente consegue ser mais moderado no ambiente coletivo, aí no ambiente pessoal a gente não consegue. A gente solta os nossos cachorros, né? Então, geralmente quem convive mais perto, os familiares, é que conhecem, né, a verdadeira natureza da pessoa. Aí tem esses dois pontos. Muitos, por ainda incapacidade, gostaria de ser melhor, afável em todos os ambientes, mas ainda não consegue. E o pior, esses que estão aqui querendo parecer, querendo enganar. A pessoa só tem veneno mesmo, mas ela aprendeu a falar, a se postar de um jeito que parece que ela é afável, que ela é bondosa. Só que nada, com um dia após o outro, uma experiência após a outra,
assim como Jesus falou lá dos falsos profetas e comparou a planta, né? Então, conhece-se o falso profeta pelos seus frutos, conhece-se a videira pelos seus frutos. Então, a pessoa que só parece benevolente, afável, mansa, a convivência, os resultados daqueles encontros, daquelas experiências vão mostrar. Então, realmente aquela pessoa ao seu redor está produzindo bem-estar, né? Ela está melhorando ali a convivência da comunidade que ela convive, sua família, seu grupo de trabalho, seu grupo de escola, seu grupo de vizinhança. Naquele grupo, aquela pessoa realmente é uma referência de moderação, de tranquilidade, de pacificação, ou ela se apresenta muito serena, muito doce, porque aprendeu a ser assim, né? Mas ela acaba fazendo intrigas nos bastidores, né? Fazendo intrigas nos bastidores, caçando um jeito bem assim sofisticado de mostrar os defeitos dos outros sem parecer. Então, infelizmente, tem muitos de nós lutando para tentar ser melhor e ainda derrapamos, ainda mostramos o nosso lado difícil, e ainda tem gente se ocupando de exercitar o lado difícil, né? Então, como eu vou fazer para enganar? Eu preciso das qualidades de fulano. Como que eu vou fazer parecer que eu sou amigo para usufruir dessa qualidade dela sem ser realmente? Então é muito triste, né? Porque o amor é a primeira lei, né, natural, que deriva todas as outras. O Evangelho nos chama atenção para a reencarnação, que é a segunda lei mais importante, a lei de causa e efeito, de ação e reação. Então quem ainda está produzindo, né, coisas ruins, então ela está ainda semeando sementes de discórdia. Então, quer dizer que um dia ela ainda vai ter que colher isso. Então, vamos sofrer, vamos lutar, mas no caminho de acertar. A gente vai errar ainda muitas vezes, né? Mas na busca de acertar. Se você está gastando seu tempo, sua inteligência, sua natureza, sua encarnação em produzir o mal, então isso é muito mais triste ainda. Quando a gente vê um noticiário, né, em situação de um drama, uma tragédia, aí a gente sempre gosta de falar mal, né, de quem produziu a tragédia. Porque está escrito, né, há de haver um escândalo, mas ai de quem venha, faça o escândalo, né? Então, numa situação de tragédia pessoal coletiva, a gente, nossa, pessoa ruim que fez isso, né? Aí, e fica com dó do que está sofrendo a consequência. É assim mesmo. Porém, a gente, com o entendimento da lei de causa e efeito, a gente sabe que quem está sofrendo a consequência de alguma coisa está quitando uma dívida, está colhendo, é doloroso, mas ele está se livrando ali de algo da lei de causa e efeito. Quem está produzindo o drama, produzindo a tragédia, está se comprometendo com a lei de causa e efeito e ainda vai ter que arranjar uma forma. A misericórdia divina não vai deixar de dar as várias formas para essa pessoa reparar o erro, mas se causou dor, vai ter que sofrer também algum constrangimento da lei natural. Então, assim como na aparência a gente pode se produzir, se maquiar e escolher um talhe, uma roupa que nos faz parecer agradável, sofisticado, né? Mas se está cheio de deformidades ocultas, cheio de defeitos, aí não está de acordo com a lei. E olha aqui, as pessoas que a gente fala, né? Língua ferina, né? Sorriso nos lábios e veneno no coração. Então, a boca fala do que está cheio do coração. Então, mesmo que a pessoa enfeite, adocique, mas se o que ela tem para oferecer é venenoso, a consequência vai ser venenosa, vai ser ruim. O tempo logo vai mostrar. E o que a gente faz com a pessoa assim? Aí está o desafio maior. Porque a lição de Jesus é mostrar o outro lado, né?
Não mostrar o outro lado da face para levar outra bofetada. Se você está vendo alguém venenoso, você vai ter que mostrar o outro lado, né? Você vai ter que agir com ela, mostrando o lado da afabilidade, da doçura. Ah, mas não é justo. Esse assunto de justo é delicado a comparação. Se quem ainda tem a língua venenosa, a gente fica só trocando veneno, então vai continuar como está. Como que alguém que ainda pensa que ter a língua venenosa para tirar proveito para si é bom, como que ela vai aprender que não é bom? É quando ela vê o exemplo da afabilidade, da mansidão sendo superior, dando melhores resultados, né? A pessoa cansa de tentar pelo lado errado, sofre. Alguns no meio do caminho já se mancam, né? Olha, vou ter que mudar de comportamento, mudar de postura. Tem gente que é uma vida inteira, ainda bem que tem reencarnação, né? E tem gente que é uma vida inteira, desde que a pessoa se entende por gente, ela está sempre tentando ser melhor, se dar melhor à custa de intriga, de veneno, né? Aí desencarna, vê o tempo que perdeu, vai ter que programar outra encarnação, aqueles que feriu mais, vai ter que arranjar um jeito de estar no círculo mais próximo, para ter mais chances de correção. Então não vamos perder tempo. A encarnação que Deus nos deu, o tempo, a inteligência, a saúde, todos os recursos para produzir o que não for do Espírito, né? A construção do Espírito. Então aqui ele fala em especial de uma situação que muitos correm o risco, né? A gente quer parecer bondoso externamente e nos bastidores, na família, nas pessoas que estão sob subordinados a nós, a gente exercita o contrário. Então, a gente é tirano em casa, ou em quem é subordinado a gente, e em quem a gente não conhece, ou quem é superior a gente tem duas personalidades, né? Uma hora ele é doce, sabendo que ali há falsidade, e em outros momentos ele é tirano, ele exige, faz todos passarem, sofrerem o peso do seu orgulho. Aí tem a expressão a seguir ali, aqueles 3 pontinhos, né? Que é assim, a pessoa se orgulha de falar, aqui eu mando e todos me obedecem. Aí o texto fala assim, deveria acrescentar, e todos me detestam. A continuação desse parágrafo é isso. Então tem gente que enche o peito para falar, né? Tinha uma frase lá do presidente lá antigo, né? Eu prendo a dentro, eu faço, aconteço, né? Tem que me obedecer. Mas não sabe que ali está sendo sob preço de humilhação e que, na verdade, ele é uma pessoa detestável por todos que estão ao redor. Então é muito triste quando, no ambiente de trabalho, onde você tem que fazer amigos para agir melhor, no ambiente doméstico, onde estão as criaturas que o programa reencarnatório colocou mais perto de você, para você exercitar ainda mais as qualidades, e você ainda nessa forma. Uma pessoa doce externamente e tirana no lar, né? Nesse caso, o que há não é leite e mel provindo dos lábios, e sim hipocrisia. Então lembremos de Jesus, a boca fala o que está cheio do coração. Então é indisfarçável. Você pode ali no palavreado, nas atitudes, por algum tempo conseguir enganar alguém. Mas a convivência vai mostrar a sua verdadeira natureza. Não dá para ficar de disfarces a vida inteira. Então quem convive vai acabar conhecendo. Então vamos aproveitar a nossa encarnação para nos esforçarmos na mudança, no crescimento. Então está aí. A gente pode enganar uns aos outros por algum tempo, mas a gente nunca vai enganar a Deus. Deus, né? A lei, a ordem, a origem de tudo. Nós somos, ainda que imperfeitos, somos criaturas, criação de Deus. Então a gente vibra antes de sair pela boca uma frase. Eu já vibrei, eu já pensei. Os estudos, né, do Espiritismo e agora os estudos, né, das ciências deixam isso bem claro. O pensamento é uma onda
que segue pelo universo. Então a gente sabe, né? Às vezes a gente vê alguém de longe e já sente fulano hoje, sem olhar a mímica facial, sem o que a pessoa falou. A presença da pessoa, você já sente uma vibração agradável ou desagradável. A vibração. Então, antes de falar, o magnetismo pessoal de cada um de nós já emitiu uma vibração, uma onda, e os outros já perceberam. Então, é muito bom fazer amigos, é muito bom ter amigos, é muito bom dar e receber afabilidade, né? Não faz ninguém ser perfeito, não faz ninguém ser santo, mas ajuda a convivência, facilita a nossa convivência, né? Chegar no lugar, ser recebido com alegria sincera, né? Então, precisamos disso. Aí, essa tarja aqui de teste, viu? Esse material está sendo preparado pela equipe da reunião pública, da produção doutrinária, da Concafras, para ser modelo para outras casas. Já deixar os slides prontos, uma pesquisa profunda pronta. Eu tive que estudar bastante, porque eles fizeram muitos textos. Então, está em teste, e se tiver bom, a qualidade de tudo que foi pesquisado, vai ficar acessível no site para qualquer pessoa, qualquer centro espírita, fazer o uso desse material. Então, ele sugere um caso de Ney Lúcio. Tem um livro sobre aqueles cultos, aqueles encontros de Jesus na casa de Pedro. Aqueles verdadeiros cultos do Evangelho no lar, com o próprio Evangelho em pessoa, que era Jesus. Então, um dia, conversando na casa de Pedro, a sogra de Pedro, não é nada pejorativo para as sogras, não, né? Lá com as suas angústias familiares, perguntou para Jesus: o que seria a vida em família? E já emendou: porque no início são tantas promessas, né? Mas no decorrer da vida familiar são tantos sabores. Aí ela falou isso, o texto é maior, né? Não consegui lembrar tudo. Mas ela falou isso chorando, ela devia estar sofrendo algum conflito, algum drama familiar. Por que é assim? Por que no começo a gente tem as promessas de boa convivência, de um cuidar do outro, assim como a promessa lá do casamento católico, né? Juntos na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, mas com o passar do tempo a gente mostra o nosso lado pior, e está um causando mal ao outro. Aí Jesus, né, que já faz ali a leitura do fundo da alma da pessoa, perguntou: como que é para você fazer lentilhas para servir para a sua família? Aí ele responde: primeiro eu tenho que deixar elas bem cozidas, depois eu tenho que temperá-las para ficar agradável. E o pão? Você serve o pão cru? Então não, antes de levar a mesa, a gente tem que levar ao forno para que ele fique ali agradável. Aí Jesus pega esses dois exemplos: cozinhar a lentilha, que no Brasil seria cozinhar o feijão, né? E servir o pão. Aí ela fala isso, e então, a vida em família é o preparo de um banquete espiritual. Aqui a gente vai ter que fazer o melhor de nós, preparar os nossos recursos para oferecer a Deus. Jesus falou um banquete para Deus. Então, é da mesma forma, a gente vai preparar essa luta, esse desgaste na luta familiar, na luta doméstica, é o preparo dos nossos recursos espirituais. É o preparo dos nossos recursos espirituais. Então, é isso mesmo. A gente vai ter que, no caso da lentilha, tem que cozinhar para amolecer. No caso do pão, tem que ir ao forno, né, aquecido, para ficar no ponto. Então, os nossos recursos espirituais também vão depender desse forno da luta doméstica, dessa panela, desse cadinho que se prepara, né? Então, essa é a lição de Jesus.
Aí ela pergunta, mas aquelas pessoas, assim como eu falei, que sofrem, lutam e não aprendem, né? Aí Jesus devolve a pergunta, o que você faz naquelas lentilhas que não ficaram bem cozidas? A gente joga fora, joga no monturo. Aí Jesus, da mesma forma, aqueles que foram resistentes a esse processo todo da luta doméstica, de apurar os recursos espirituais, e chegou ao final da vida endurecidos, esses vão ter que ter uma nova oportunidade, vão ter que passar um tempo, vão ser jogados para servir como adubo por um tempo, até o processo da nova encarnação, de começar tudo de novo, as novas oportunidades de desenvolver os recursos espirituais através das lutas diárias. Então, no lar é onde a gente mais exercita as virtudes, porque lá não tem disfarce, lá todo mundo te vê na hora que você acorda, todo mundo te vê o seu comportamento perante algum desgaste, alguma coisa desagradável que aconteceu, como que você reage. Então lá em casa não tem disfarce, não é assim mesmo? Só quem conhece a gente é aquela expressão de comer uma saca de sal, né? Comer uma saca de sal para conhecer a pessoa verdadeiramente. Então realmente a gente casa, é uma promessa, a gente começa uma família, é uma promessa, mas é num correr do tempo que a gente vai ver se consegue cumprir essa promessa de um ser o apoio do outro. Então aqui o livro Conduta Espírita dá esse chamamento, né? Então na intimidade da nossa casa que começa o exercício das virtudes, né? Então seja sincero, seja firme, uniformizar o procedimento dentro ou fora, querer parecer uma coisa que você não é, fora e dentro ser diferente. Calar o impulso à cólera ou à violência, amodando o seu evangelho. Aqui a gente não quer que a pessoa não seja violenta em casa, e nem fora. A gente não quer que esse jogo de aparências, né? Fora a gente até se esforça, né? É natural nas nossas profissões, nos nossos trabalhos, tem profissões que têm que cuidar dos outros, que têm que ouvir os outros, então já é um exercício, né? Aí chega em casa, não quero ouvir ninguém, quero ser só ouvido, quero só ser servido. Então, use o exercício do cultivo das virtudes do lar para levar para fora, use o exercício da afabilidade que você faz fora para trazer para o lar. Não é dar o pior da gente, é dar o melhor. E mais de um texto lá falou do coração afável, que a gente tenha realmente um coração afável, de onde só saia coisas brandas. Então, nós falamos muito na casa da reforma íntima, do exercício da reforma íntima. É uma frase que todos nós repetimos, sabemos de cor, né? De Allan Kardec, qual o verdadeiro espírita, aquele que se esforça para domar ou dominar as suas más tendências. Então é o mesmo exercício, né? É o mesmo exercício. Nada de chutar o pau da barraca, não. Você vai ter que todo dia olhar para si, ver o que precisa melhorar, se esforçar, né? Então, buscar aí o discernimento, o equilíbrio da temperança. E aqui, de outra forma, né, o mesmo recado, mas de uma forma ainda mais incisiva, Pedro relembrando, né, que amemos uns aos outros ardorosamente, ardentemente e com puro coração. Quando fala amor, não precisava nem de adjetivar mais, né? Amor a reunião das nossas melhores qualidades, reunião de todas as virtudes, mas como nós fazemos confusão, aí Pedro coloca ardorosamente, sim, com vontade, com força, né? E de puro coração. Então, nada de jogo de interesses, nada de jogo de aparência. Vamos nos amar ardentemente, de puro coração, porque na continuação ele fala que a nossa origem é a perfeição divina. A nossa origem é a perfeição divina, o amor de Deus. Então vamos nos esforçar nesse caminho. Então, ter ou não ter, ser, parecer, esses conflitos, né? A obra de Joana de Ângeles
né, através de Valdo Pereira Franco, é o principal tema, o exercício do ser, né, buscar ser a melhor pessoa possível, aproveitar bem a encarnação e fugir do jogo de aparências, de só cair no jogo das aparências para sobreviver nesse mundo. Lembremos a nossa origem, espíritos imortais. Então não nos basta o jogo de aparências. Nós necessitamos da busca real pelo engrandecimento, pelo aperfeiçoamento, pelo exercício das virtudes. Que a gente às vezes olha como um grande exemplo, né, da humanidade e se sente assim muito pequeno. Quando será que eu vou poder ter qualidades parecidas com fulano, parecidas com ciclano? Então faça essas comparações, faça todo dia a comparação, como está lá no Livro dos Espíritos, consigo mesmo. Todo dia à noite, na hora de pôr a cabeça no travesseiro, e rezar o Pai Nosso que sua avó te ensinou, fazer esse exercício. Hoje, o que eu preciso melhorar? Hoje, o que eu conquistei? O que eu fiz melhor que ontem? Amanhã, quando você acordar e for fazer a oração para começar o dia, como sua avó ensinou, né? Hoje, acordei, estou vivo, graças a Deus. O que eu tenho, posso, devo fazer melhor do que ontem? É essa a nossa rotina, nosso dia a dia. Jesus ainda nos preveniu da ansiedade, falando: a cada dia basta as suas aflições. Então, a cada dia, reveja esse programa. O que eu preciso corrigir, o que eu conquistei de positivo. E aí você vai, a cada encarnação, dar os saltos necessários, e um dia a gente vai compreender melhor a natureza de Deus, os ensinamentos de Jesus, e um dia a gente vai ajudar, né? A gente vai ajudar Jesus aí a cuidar desse mundo. A última aqui. E todos os temas, né, a gente estuda com mais calma no sábado. Estudo Espiritismo. Então, esses 5 cursos que estão, esses 5 livros, são os 5 primeiros semestres de estudo de quem quiser participar da nossa casa no grupo de estudos, né? É um preparo para que a gente possa ser aí um voluntário da casa ou do mundo, né? Porque a gente passa uma temporada num lugar, aprendendo coisas, convivendo, e de repente a nossa vida muda, tem que ir para o outro lado do mundo, oposto da dimensão mesmo, né? O desencarne. Então, mas tudo que aprendemos, tudo que exercitamos na mente e no coração, nunca vai ser perdido. Então, quem não começou ainda dá tempo, sábado, 5 da tarde, tá bom? Tá aí meus alunos aí do curso Passe, estamos lá estudando juntos. Bom, então, deixa eu voltar aqui só a imagem de Jesus, que eu gosto de deixar ele nos hipnotizando, né? Então, o olhar de Jesus aí para todos nós, agradecer a atenção de todos, e fiquem com Deus, e levemos a paz de Jesus conosco, e vamos reparti-la por onde formos.